Seja bem-vindo ao Seminário de Teologia e Vida Cristã Palavra da Vida. Você está em mais um curso de teologia cuja proposta é fazer alargar o seu conhecimento na área teológica, um curso descomplicado, contextualizado, provocativo, reflexivo e que faça sentido para a nossa vida cotidiana, porque entendemos que não só a construção conceitual da teologia, respeitando as correntes da teologia construída nesses quase 2000 anos, mas isso só não é suficiente. Nós pretendemos que a partir do entendimento bíblico, dos conceitos esclarecidos, nós possamos reproduzir isso em uma espiritualidade no nosso cotidiano. Então é isso, amados, a gente precisa estar ressignificando algumas coisas, né? Nesse sentido, e aí a gente serve com alegria, né? A gente serve com satisfação. Depois que a gente faz, embora trouxe cansaço, embora de alguma maneira trouxe algum desgaste, né? Por conta de alguns estresses, isso faz parte, porque nós estamos lidando com pessoas, e aí muitas vezes as pessoas, ou algumas pessoas, elas não são tão educadas, não são tão gratas, não são tão assim, gentis, e às vezes a gente se desgasta, né, com alguma situação dessa. Mas se a gente tem isso como essa nossa adoração que a gente está falando, isso, embora desgaste nesse sentido físico e até emocional, mas isso traz para nós uma sensação de missão cumprida depois, né, que passou toda aquela situação. Então, nós fizemos aquilo que deveríamos fazer, né? Então isso de alguma maneira nos renova, né? Embora nos traga algum cansaço, mas nos renova por outro lado, porque nós estamos fazendo aquilo que Deus chamou a gente para fazer, e a melhor coisa que tem é fazer aquilo que Deus nos chamou para fazer. Embora às vezes a gente pense que fazer outra coisa seria melhor, ou de outra forma seria melhor, mas se é o que Deus tem nos chamado para fazer, então na verdade é isso que a gente precisa encontrar. Não é só o prazer, né? Porque de fato tem hora que não tem prazer nenhum, não tem alegria nenhuma, assim, né? Efetivamente. Mas a gente tem que buscar o propósito daquilo, né? O significado daquilo. Vou dar um exemplo aqui, vocês que, né, são mulheres sabem muito bem. Se a mulher ela não encontrar um significado para fazer o que faz todo dia, aquilo vira uma rotina tão desgastante que é cuidar da casa, cuidar dos filhos, cuidar do marido. Isso é uma rotina que é quase que uma mesmice, não é? Então assim, se a mulher não encontra um significado para aquilo, nossa, não tem quem suporte, né? Fica uma coisa assim maçante, uma coisa desgastante nesse sentido. Então assim, a gente precisa ter isso na vida, né? Encontrar um significado em tudo que faz. Por mais difícil que seja de alguma maneira, mas se tem um significado, aquilo nos dá um combustível para que a gente continue fazendo, faça cada vez melhor, né? Seja grato a Deus no que está fazendo. É por isso que muitas vezes a gente vê alguns irmãos, algumas irmãs, em algumas situações assim difíceis, você vê a pessoa alegre. Você fala, nossa, como que pode? Como que consegue? É porque encontrou um significado naquilo, é porque encontrou um propósito naquilo, né? Então a gente vê pessoas fazendo coisas assim tão desgastantes, mas elas satisfeitas, né? Elas felizes no que estão fazendo, apesar de algumas tristezas, apesar de algumas situações difíceis, mas porque assim, a felicidade em si, ou a satisfação naquilo que a gente faz, não depende da sensação e nem do resultado também. Não sei se eu cheguei a falar nisso, né? Mas assim, muitas vezes a gente busca um resultado, né? Uma coisa positiva, e às vezes não tem, né? Às vezes é trabalho em cima de trabalho, às vezes tem desafio ali que parece que a gente não está vencendo, né? Então a gente também não se pauta pelo resultado, a gente não se pauta pelos reconhecimentos, pelos agradecimentos. De repente nos bastidores a gente fez um monte de coisa, aquilo aconteceu porque nós estávamos dando suporte ali, e aí ninguém reconheceu, ninguém viu aquilo, e agradeceram até outras pessoas. Aí a gente às vezes tem essa tendência de falar, nossa, que ingratidão, né? Mas se a gente muda a perspectiva, a gente não está fazendo para receber. Se a gente recebe, é muito bom, né? É um mimo, né? Um afago na alma, né? Se alguém vem e agradece e tal, poxa, aquilo é bom, né? Dá tudo certo, isso aí de alguma maneira nos faz bem. Mas se a gente faz esperando isso e não acontece, aí é frustração, né? É igual aquela irmã que faz o bolo para o aniversário do pastor e aí esquecer de mencionar ela lá nos agradecimentos. Pronto.
o ano próximo ela não faz mais o bolo. Porque não falaram dela, né? Não sei se é o caso aqui. Vamos lá. As qualificações bíblicas do diácono, da diaconisa. Vamos voltar a um texto, amadas, em Atos capítulo 6, versículos 3 em diante. Algumas qualificações. E aí fique à vontade, como é o último dia aqui, para vocês perguntarem, interagir, tá bom? Talvez nós não vamos ter uma outra oportunidade dessa. Talvez, né? Quem é que sabe? Então aproveitem aí, tá? Atos capítulo número 6. Vamos voltar a esse texto. Talvez foi o primeiro texto que eu peguei, ou um dos primeiros, né? Nos nossos primeiros encontros aqui. E a gente falou sobre a origem do ministério diaconal, né? Ele surge aqui, né? Nesse capítulo 6 de Atos, quando a igreja ela começa a crescer, a igreja que está nascendo ali, né? No tempo dos apóstolos. E aí há uma grande demanda, e a demanda é o serviço mesmo, né? Com essas pessoas que precisam ali de um socorro, as viúvas que estavam precisando ser socorridas. E aí os apóstolos eles tomam uma decisão. Ele fala para a multidão, ó, vocês escolham aí pessoas, e aí elas vão servir nesse importante negócio, porque nós vamos dedicar a outra coisa, nós vamos dedicar ao ministério da palavra e da oração. Então os diáconos eles nasceram, o ministério diaconal nasceu, melhor dizendo, para trazer auxílio para o pastor. Então o pastor se dedica a uma área, né, a um serviço, e o diácono se dedica a outro serviço. Então ambos, na verdade, eles precisam um do outro, né? É por isso que um pastor ele vai entender que o ministério diaconal ele é fundamental na igreja, é de grande importância, de grande estima, deve ter grande consideração e respeito pelos diáconos, né? E não, como eu disse, que alguns pensam que é um ministério inferior, né? Abaixo de outros. Pelo contrário, né? A Bíblia coloca ali o pastor e o diácono como sendo iguais, equivalentes, né? No sentido da importância. Tanto é que 1 Timóteo capítulo 3, eles aparecem lá, e a gente vai falar um pouquinho disso aqui, aparece lá quase que as mesmas exigências para se reconhecer um pastor e um diácono. Olha só, as virtudes, as qualificações são praticamente, se não as mesmas lá. Então assim, não é um ministério de segunda categoria, né? Como alguns pensam, infelizmente, numa mentalidade equivocada, né? É o início do ministério. Não é o início do ministério. Não há essa ideia, amadas, que muitas vezes nós somos ensinados, que existe uma carreira ministerial, que você começa aqui de baixo e chega lá em cima. Essa ideia não é bíblica, né? Se vocês ouvirem isso, descartem isso da mente de vocês, porque não há essa ideia hierárquica, né? Existe a questão funcional. Eu acho que eu falei para vocês, eu acho que talvez eu dei o exemplo, não me lembro muito bem agora tudo que eu falei para vocês nesses dias, mas é como o relacionamento entre marido e mulher, né? Não é hierarquia. O homem não é cabeça porque ele está acima e manda. Eu até brinco, né? Se o homem que ele pensa ser cabeça é porque ele manda, é um cabeçudo, não é? Então não é essa ideia, o homem é maior, ele manda, ele é o chefe, não. Ele tem uma função de liderança, é diferente. A função de liderança, na ótica bíblica, na verdade se sacrifica mais, serve mais, se doa mais. Tanto é que o texto lá de Efésios capítulo 5 vai falar isso, né? O homem como cabeça, ele tem que dar a sua vida pela esposa, como Cristo fez, alimentando, cuidando dela, dando proteção, guiando. Então olha só a ótica bíblica de liderança. Esse cabeça não é o que manda, né? É o que provê tudo isso para sua esposa. Então nessa mesma lógica, tá? Porque as relações que a Bíblia nos ensina, elas têm os mesmos princípios e os mesmos valores, os mesmos, seja de pai e filho, seja de marido e mulher, seja de patrão e empregado. Eu sugiro que vocês leiam Efésios capítulo 5, do verso 17 até Efésios capítulo 6, verso 9. Isso aqui é um texto só. É que a gente fragmentou isso, a gente cortou isso, porque colocamos capítulos, versículos e aqueles títulozinho em negrito que tem. Isso não faz parte do texto original, tá? O apóstolo Paulo não escreveu colocando essas divisões aí. Isso aí foi colocado 1.200 anos depois, aproximadamente, né?
1.200 anos foram colocados capítulos. 1.500 anos depois, aproximadamente, foram colocados versículos. Não existia isso na Bíblia. Então, às vezes, essas divisões, elas foram colocadas para facilitar a localização, né? Porque imagina aqui, irmãos, vamos ler Salmo. Aí eu abro aqui no Salmo. Que Salmo? Onde você está lendo? Né? Agora você fala, ó, Salmo 119, verso 18. Aí a gente já consegue, né? Então foi colocado para nos ajudar. Mas, às vezes, atrapalha no entendimento porque corta a fala do autor. Que é esse caso que eu estou mostrando para vocês, tá? Então, Efésios aqui, no mínimo, o texto para ser entendido deveria ser do capítulo 5, verso 17 até o capítulo 6, verso 9. Paulo está falando de uma única coisa aqui, que é a submissão mútua, né? Então, assim, a mulher, verso 22 ali, é submissa ao homem. O homem é submisso à mulher. O texto ensina isso. Os filhos são submissos aos pais. Os pais são submissos aos filhos. Os empregados são submissos aos patrões. E os patrões são submissos aos empregados. O texto ensina isso. Aí talvez cause estranheza, porque a gente foi ensinado muitas vezes que submissão é subserviência, onde você se sujeita sem questionar nada. Não é isso. A submissão, se a gente pegar essa palavra no português e dividir ela, sub, que é embaixo, e missão é uma tarefa, é eu estar debaixo de uma tarefa que me compete. Então, qual é a tarefa da mulher? Qual é a submissão da mulher em relação ao homem? É reconhecer a sua liderança. Porque se a mulher não reconhecer a liderança do homem, o homem pode esbravejar, pode ameaçar, pode fazer o que for. Não tem como. Qual é a submissão do marido em relação à mulher? Cuidar dela. A tarefa, ele deve estar debaixo de qual tarefa, né? De qual submissão? De cuidar da mulher, emocionalmente, fisicamente, né? Liderá-la no sentido de guiá-la, né? De protegê-la em todos os sentidos, fisicamente também. E qual é a submissão dos filhos em relação aos pais? Obedecê-los. Capítulo 6, ali, verso 1 e 2. Qual é a submissão dos pais em relação aos filhos? Não colocar carga demasiada sobre eles para que eles não se desanimem da vida. Qual é a submissão? Debaixo de qual tarefa o empregado deve estar em relação ao seu patrão? Que sirva a ele como serve a Cristo, voluntariamente, né? Como é a submissão do patrão em relação ao empregado? Que não o trate com opressão, porque deve saber que o seu empregado também tem um Senhor, que é o Senhor dele, que é Jesus Cristo. Então, vocês entenderam qual que é o ensinamento e a lógica? Então, essas são as relações. Nossas relações, elas devem ser pautadas nisso. Cada um de nós temos uma tarefa. Então, qual que é a minha tarefa em relação a vocês? Ensinar vocês, né? Instruir vocês, trazer um amadurecimento da compreensão da palavra de Deus a vocês. Essa é a minha submissão. Eu sou submisso a vocês nesse sentido. Então, eu tenho um dom ministerial e a minha submissão em relação aos irmãos é ensiná-los. Tem que estar debaixo dessa tarefa, né? Então, a gente precisa entender e viver nessa dinâmica. Então, o pastor que entende que ele não é superior aos diáconos e ele manda ou desmanda e dá ordem, ele vai saber, a minha submissão em relação a esses irmãos é dar recurso para que esses irmãos, ou essas irmãs, no caso de vocês, sirvam melhor aqui. Como o pastor de alguma maneira administra também, né, o templo, ele também tem essa condição de estar remanejando recursos, por exemplo. Não sei como funciona aqui, mas enfim, estou pegando aqui no geral, né? Então a submissão dele, a tarefa dele é dar recursos todas as vezes que vocês solicitam algo para servir melhor, né? Para fazer melhor a tarefa de vocês. Então, estão percebendo essa relação? Mas é assim, né? É fraterna, é de respeito, é de mútua consideração, é de estima mútua. Essa é a relação cristã que nós devemos ter. Não é de outra ordem. Se for de outra ordem, ela não é cristã, ela é mundana, ela é de natureza egóica, né, que a gente fala do ego da pessoa que quer se sentir superior. E o homem tem esse negócio, se ele não trabalhar isso, se ele não colocar isso aos pés da cruz de Cristo, a gente vai achando que a gente é superior a algum irmão, né? Algum jovenzinho, a gente pensa que pode tratar um de uma forma e outro de outra forma. Então nós devemos tratar todos da mesma forma, nesse sentido igual. Mas já que eu falei nisso, de tratar todos dessa forma, da mesma forma, melhor dizendo,
Vou fazer uma pergunta provocativa e já avisando que é uma pegadinha. Aí, ó, vocês não tem alguém assim, ó, tá vendo? Já ia pegar vocês, né? Eu aviso que é uma pegadinha. Nós devemos tratar todos igualmente? É uma pergunta. Tem um grilo? Devemos tratar todos igualmente? O que vocês acham, amado? Igualmente, o que nós estamos aprendendo, eu digo que sim, né? Sim, né? Sim. Tiago diz, né? Para não fazermos acepção de pessoas, Sim, né? Na igreja, todos igualmente. Mas é uma pegadinha, sabe por que é uma pegadinha? Porque de fato isso é uma verdade. Nesse sentido de que nós devemos considerar todas as pessoas, né? Com a mesma importância. É o que o Tiago ensina. Não tratá-las melhor, né, por considerarmos superiores, e as outras tratamos piores porque consideramos inferiores. Então Tiago, ele ensina isso lá no capítulo 2, me parece, né, da sua epístola. Mas assim, quando eu digo que nós devemos tratar todos igualmente, nem sempre, depende. Por exemplo, nós tratamos os iguais igualmente, os desiguais desigualmente, na medida das suas desigualdades. Entendeu? Complicou. Aí ficou... Vai ter que esclarecer. Mas professor tem disso, né? Para valorizar a aula, né? Ele dá uma complicada e fala, agora eu vou explicar. Sai com dúvida. Vamos lá pensar numa situação real. Nós tratamos todos igualmente só quando esses iguais, eles têm igualdade de recursos. Então os iguais nós tratamos igualmente. Então todos estão chegando na igreja, todos têm condição de se acomodar, todos têm condição de ir lá, né, ir para o seu lugar, tudo mais. Então esses nós tratamos igualmente. Aí chega alguém cadeirante, por exemplo. Ele não tem a mesma condição, a igualdade dos outros. Então esse que é desigual, nós vamos tratar desigualmente. No sentido positivo, claro. Nós vamos preparar um lugar para ele. Retiramos uma cadeira dessa, colocamos lá para ele, né, geralmente na frente. A gente não coloca lá no fundo, o pessoal fica de pé e o irmão não consegue enxergar. Então olha só como a gente está pensando, a gente está tratando desigual, no sentido positivo, aquele que não é igual aos outros, porque tem recursos limitados. Então os iguais nós tratamos igualmente, não favorecemos ninguém. Agora os desiguais nós favorecemos, nós tratamos desigualmente, com mais favor ainda, né? Uma pessoa que ela é surda, por exemplo, colocamos também na frente um lugar privilegiado de visão. Tendo o intérprete, ela precisa visualizar o intérprete, né? Se ficar lá atrás ou no meio do pessoal, vai ter dificuldade. Um irmão da mesma forma que é deficiente visual, nós o conduzimos até um local, também um local, né, apropriado para ele, né? E a gente não pega um deficiente visual pelo braço, tá? Mas não é assim, nós estendemos o braço, é ele que pega no nosso braço e nós o conduzimos. Sim, então já sabe como porque às vezes a gente pega assim, ó, uma pessoa pelo braço e vai arrastando, né? Vai assim numa dificuldade, olha o constrangimento, né? Eles já sabem que é assim, então a gente, né, posso ajudá-lo, sou fulano de tal, bem-vindo, né, vou conduzi-lo até um local para você ficar à vontade, tá bom? Aí, ó, o braço está estendido aqui, ele já sabe, as sensações, né, os ouvidos muito aguçados, tá, a audição, aí vai, ó, meu braço está aqui, amado, pega aqui, né, vai conduzindo, segura a cadeira, tá, segura a cadeira, né, põe a mão no ombro dele e fala, pode sentar, amado. Aí ele vai tateando ali, senta, fica à vontade, sempre prestando atenção nele. Se ele sinalizar alguma coisa, a gente vai lá auxiliá-lo. Então, ó, a gente tá tratando desigualmente, não tá? Tá dando mais atenção, uma prioridade para essa pessoa. Os outros não, cada um se vira no sentido assim, se tiver, né, precisando sair, se movimentar e tudo, cada um tem sua condição, ele não tem. Então é isso que a gente trata desigualmente os desiguais, na medida da sua desigualdade. Tá vendo? É uma pegadinha, né? Então quando perguntarem para vocês assim, nós tratamos todo mundo igual? Fala, depende. Aí se alguém fala assim, não, depende não, porque Tiago diz que temos que tratar todo mundo sem acepção de pessoas. Fala, ó, mas tem um caso aqui. Aí fala, essas coisas só aprende quem participa do curso.
Tudo bem, amadas? Então, só para a gente entender, tá vendo como tem alguns detalhes? E esses detalhes faz toda a diferença na vida daquela pessoa. Uma pessoa sendo acolhida dessa forma no ambiente nosso, né? Como ela vai se sentir incluída, acolhida, que diferença fará? Para os demais não faz diferença nenhuma, muitas vezes, né? Mas para as pessoas que têm, sabe, essas necessidades, como a gente falou, uma pessoa que está chegando de repente de outro estado, outra cidade, não conhece, a gente se oferecer, né, para aquela pessoa, a gente vê que primeira vez está vindo na igreja, pegar o contato, perguntar se pode entrar em contato, passar para o pastor ou para a equipe de visitação, como a gente falou, né? Então, assim, percebam como esses detalhes, e se a gente não se atentar, se a gente não fizer isso de uma forma proposital, a gente vai esquecendo dessas coisas, que a gente vai cair numa rotina, numa coisa, sabe, tão comum que a gente não enxerga aquilo que sai fora do que é comum mesmo. Então é por isso que o nosso olhar tem que ser clínico. O nosso olhar precisa, assim, a gente precisa enxergar o que ninguém enxerga, né? A gente precisa passar um scanner assim, ó. E acho que as mulheres são até bem melhor do que os homens nisso, né? Os homens ainda não enxergam um bocado de coisa, né? Mas as mulheres deu uma olhada e já fez scanner de tudo, né? Eu já pastor na nossa igreja pastor divino. Sim. Um pastor divino? Eita, é quase Deus. É divino. Ele é quase assim mesmo, ele mora no Mirante, entendeu? Ele vive aqui, já pegou na nossa igreja. Sim. Visual. Exato. Então todo o cuidado que se tem, né? A água que se oferece. Eu já me chamo de coruja. Porque eu já tenho os olhos maiores. O meu ex-marido sempre chama de coruja. Eu adoro coruja mesmo. E fiz pedagogia que é da coruja. Isso é. E eu, assim, é o símbolo da sabedoria, né? Aqui eu olho tudo já, sabe? Parece aquela cabecinha da Isso coruja que vira pra tudo que ela... dá um 360 graus, né? É o símbolo da sabedoria, né? Coruja, né? Eu amo. Que coisa boa. E tem gente que acha que a coruja é um animal, é uma ave estranha, né? Mas deve ser do inimigo, é nada. Aquele olhão grande é porque eu acho que ela tem vontade de enxergar melhor a palavra de Deus. Penso eu, né? Isso, pronto. Então, ó as línguas estranhas da coruja. Eu fico na porta ali falando com ela. Eu adoro coruja. Coisa boa. Então, amadas, são esses detalhes, né, que a gente precisa atentar. Como a gente falou, né, a manutenção do templo, está até trazendo uma retrospectiva daquilo que a gente abordou, né? A gente relembrar a manutenção do templo. Então, tudo isso exige o quê? Um olhar direcionado, né, intencional, né? A gente sempre está preocupado com todo esse ambiente que deve estar, né, propício para que aconteça aqui o culto e tudo mais. Então cabe sempre a nós, é nossa preocupação, mesmo que a gente não esteja na escala, e a gente ainda nem tem esse trem aqui, né? Mas quem sabe, né? Vou depois falar, ou aliás, vocês mesmos, né, podem propor aí se acharem que é interessante. Eu acho que é uma organização. Mas você sabe, falando aí, me veio na cabeça assim, ó, que claro que eu sei que a gente está tendo curso, treinamento para a igreja, né? Mas é como médico e outras profissões, a gente vai sair daqui, a gente vai continuar, porque se a gente vê algumas coisas que a gente pode servir, a gente continua. Claro. Porque a gente pega um hábito, né, das coisas. Passa a ser uma identidade nossa, uma característica nossa. Quem tem a gente já começa a exercitar. Uma vez diácono, sempre será diácono, né? É por isso que eu continuo sendo diácono. Não efetivamente, né? Porque às vezes até nem me deixa. Não, tá, né? A gente até atrapalha a organização. Mas assim, a disposição, o olhar é o mesmo. Nós fomos treinados a isso. Então a gente não deixa, porque você não está exercendo, você não deixa de ter as habilidades, a sensibilidade. Mas aí fora, se eu pego uma situação que ninguém sabe, não está na sua, ninguém me conhece, o senhor está sozinho, acontece uma situação que vai dar uma ajuda, correndo o senhor vai lá, vai orar, vai servir, então nós já estamos... É uma disposição já que tem. Sempre. Já foi nos gerado essa disposição, esse olhar, né? Essa proatividade. A proatividade, eu não sei se eu falei para vocês dessa palavra nesses encontros, mas a proatividade, ela é a busca da solução antes que o problema aconteça. Porque às vezes, né? Queimou a lâmpada lá.
Ah, a lâmpada queimou? Ah, tá. Tem que trocar. Né? Aí depois de 1 a 2 semanas vai lá e troca. Se a gente olhou, o negócio está piscando, vai queimar. Eu não espero queimar para ir lá trocar, eu vou lá e troco. Né? Eu tenho um exemplo mais que na verdade eu acho que é mais a tarefa dos diáconos homens. Né? Envolve risco, a questão física, nesse sentido. Mas a gente pode olhar e dizer para... Se ele, exatamente, muito ir lá bem. comprar, ó, pega a escada, vai lá, olha onde é que mandar, né? Exato. É. As mulheres gostam de mandar. E aí o que acontece? E aí o que acontece? A gente se antecipa, a gente vê que algo pode acontecer, a gente vai lá e previne. Essa é a proatividade, né? Porque se nós somos separados para o diaconato, cuidar da manutenção, do bom andamento, de tudo isso aqui, aí é preciso que o pastor fale, é preciso que o outro fale. Eu acho que ali não teve muito benefício, porque uma pessoa ela é colocada em uma função para aliviar a carga dos outros, que é o caso do diácono em relação ao pastor, né? Que a gente viu aqui, nós estamos vendo em Atos 6. Então assim, os apóstolos não tinham, se eles fossem fazer aquilo, não é que eles consideravam que não era importante, que aquilo é uma coisa assim, sabe? Não, eles falam, isso aqui é um importante negócio, o texto vai dizer, isso é um importante negócio, só que nós precisamos dedicar a oração e a palavra. Então eles sabiam que a função de apóstolo, né, era de pregar a palavra e se dedicar à oração. Se eles fizessem as outras coisas, que também era importante, iam roubar o tempo deles isso aqui. Então a prioridade é essa aqui. Agora, se eles precisassem, tá lá, sempre falando para os diáconos, ó, tem aquela viúva, tem que fazer isso e aquilo, poxa, ia tirar o propósito daquilo, que era auxiliá-los, né? Que é dar tempo para que eles se dedicassem a outro aspecto do serviço à comunidade. Então a gente precisa ser proativo, a gente precisa se antecipar, a gente precisa buscar não só soluções, mas melhorias naquilo que aparentemente está tudo bem. Para as pessoas está bem, mas para nós que olhamos diariamente, pode melhorar. Uma coisa que pode ficar melhor, essa que pode ser aperfeiçoada. E a gente vai sempre tendo, né, essa dinâmica de mudar as coisas para melhor. As pessoas às vezes nem percebem e acham que estava bom. Aí fica melhor ainda, porque nós tivemos a proatividade, né, amados? Então vamos lá, capítulo 6, verso 3 de Atos, pegar esse texto. Nossa, estou com um pigarro aqui, acho que eu estava pintando lá ontem um cômodo lá de casa, e aí a tinta fez mal à garganta. Mas vamos lá, capítulo 6, verso 3, né? Escolhei, pois, irmãos, dentre vós 7 varões de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais constituamos sobre esse importante negócio. Então vamos lá, as qualificações bíblicas inseridas em Atos capítulo 6, verso 3, as quais chamamos de primeiras qualificações, portanto foram indicadas por ocasião da instituição do ministério diaconal. Na nossa ótica, são tão importantes que podem ser consideradas como requisitos imprescindíveis e com o poder de eliminar eventuais candidatos ao diaconato que não as possuam. Então olha só, os requisitos são esses. Também as primeiras qualificações, posto que mais adiante, como eu falei, em 1 Timóteo capítulo 3, por exemplo, versos 7 ao 11, né? Também vai falar, o apóstolo Paulo ele designa outras qualificações para o diaconato, não de só menos importância, tá? Uma espécie de adição, né? Ele acrescenta aquelas primeiras qualificações. Então quais são as primeiras qualificações aqui? Boa reputação, cheio do Espírito Santo e de sabedoria. Aqui são as 3 primeiras qualificações. Vamos ver as outras lá em 1 Timóteo capítulo 3, versos 7 ao 11. Aí a gente acrescenta elas, né? Essas primeiras. Então 1 Timóteo capítulo de número 3, versículo 7 ao 11. Uma das tarefas nossas é ajudar quem está do nosso lado a achar o texto. Ajude aí a irmã. Vamos lá, ajude aí. Se ajudem mutuamente. Vamos folheando. Onde está, amada? Já está em Timóteo? Achou? Ah, tá. Vamos lá. 6. Capítulo 3. 3. Isso. Achou? 3, 7. Isso. Deixa eu aproveitar a ocasião, amadas, para a gente aprender. Olha aí, ó.
vamos aproveitar. Essa letrinha pequena acaba mesmo. Isso aí precisa de revelação para ler. De visão de Deus para ler. Vamos aproveitar esse momento, amadas, para aprender algo aqui. Imagine que nós estamos sentados, porque não estamos na escala, estamos sentados cultuando a Deus, né? E aí, alguém do nosso lado novo convertido, ou alguém que não maneja, né? Que não conhece tão bem a ordem dos livros, está nessa situação. A gente já viu do lado, porque a gente observa tudo e todos, né? Aí a gente auxilia a pessoa. Posso te ajudar? Ou alguém que não é cristão, não traz Bíblia, não é cristão, está no culto, vai fazer a leitura. Nós abrimos e oferecemos a nossa Bíblia. Isso aí quer acompanhar? Ela faz bastante a missionária. Não é? Então olha só. Então, fez pra mim. esse olhar aqui, ó, que a gente precisa ter sempre, né? Então percebam que a gente sempre está em estado de alerta nesse sentido. Sempre, né? Porque a gente já percebeu que alguém está ali e não é cristão. A gente vai auxiliar de alguma forma, né? De uma forma sutil, de uma forma educada, né? Sem pressionar, né? Por exemplo, na hora do convite para confessar a Cristo, né? Não que a gente falou, vai lá na frente, vamos lá, não sei o que, então você não falou, ó, se você quiser ir lá na frente, eu posso te acompanhar, né? Fala, não quero. Eu gostaria só que orasse por mim, tá? Então posso orar por você? A gente ora lá baixinho, não precisa constranger a pessoa, ter que ir lá, não, o pastor está chamando para ir na frente e tal. Não, mas se a pessoa quer ali, a gente ora ali, não tem problema, ora por ela, né? Se ela quer de repente aceitar Jesus ali, não quer, é um direito dela, ela quer confessar, mas não quer ir lá na frente por algum motivo, então a gente vai lá e ora por ela. Então sempre nesse olhar, mas assim, ó, panorâmico, sempre contemplando tudo todo, o tempo todo, toda hora, mesmo nessa situação onde nós não estamos efetivamente lá atuando, sabe? Porque não é o nosso dia de escala, mas não deixamos de ser diáconos nunca, em toda a situação, não é? Então vamos lá, 1 Timóteo capítulo 3, versos 7 a 11, a gente acrescenta então as qualificações. Convém também que tenha bom testemunho dos que estão de fora, para que não caia em afronta e laço do diabo. Aí da mesma sorte, os diáconos sejam honestos, não de língua dobre, só deixar passar aí o... vai falar. Mas vamos lá, ele está trabalhando. Eu ia falar alguma coisa, mas ele está trabalhando, deixa eu trabalhar. Não de língua dobre, a gente não pode ser aqueles faladores, né, mano? Porque a gente tem acesso a muitas falas que muitos não têm. A gente está nos bastidores, a gente escuta muita coisa, né? Que o pastor não escuta, que os irmãos da música não escutam. A gente escuta um monte de coisa, sejam elas reclamações ou sei lá o que mais. Então a gente precisa ter muito cuidado para não fomentar isso, né? Para não pegar informações e ficar de alguma maneira, né, prejudicando e tal. Então não de língua dobre, não falar duas coisas, não dado a muito vinho, pessoas descontroladas, tá? Pessoas que a gente vai ver um pouquinho mais para frente aqui, mas a gente precisa ser aqueles que são controlados, tá? Não cobiçosos de torpe ganância, essas pessoas gananciosas mesmo. Eu vou chegar ao pastorado, eu vou chegar não sei o quê. Não, mano, não é essa carreira, né? Eu tenho que ser líder dos diáconos. Não tem essa ganância. Guardando o mistério da fé em uma pura consciência. Também esses primeiros sejam provados, depois sigam se forem irrepreensíveis. Da mesma sorte as diaconisas. Mulheres, sejam honestas, não maldizentes, né? Ficar falando uma das outras, por exemplo, do que a outra fez ou deixou de fazer, principalmente se é uma diaconisa, principalmente, né? Trabalho das irmãs, então não ser essas pessoas maldizentes, sóbrias e fiéis em tudo. Olha que coisa interessante. Enfim, e aí a gente percebe essas qualificações sendo acrescentadas. Mas vamos voltar lá no Atos capítulo 6, verso 3, boa reputação, tá? Isso tanto no aspecto positivo como no negativo, né? Não deveria ter envolvido, deveriam ter se envolvido em qualquer escândalo que lançasse qualquer reflexo adverso sobre a sua moralidade e honestidade. Como nós somos o cartão de visita da igreja, imagina, né? A gente aí, mal pagador,
Aí lá vem justamente aquele que a gente está devendo. Aí você avista de longe falando, meu irmão, assume aqui que eu tenho que ir no banheiro. Aí fica lá 2h30 no banheiro, que é para esperar passar o culto e sair. Então, bom testemunho, né, mano? Não, a gente não pode ser, né, aquelas irmãs que na feira lá enroscou o carrinho com a outra e brigou. Aí de repente essa pessoa aparece lá na igreja e a gente está lá, má reputação. A gente precisa ter muito cuidado com essas coisas, né? Então deveriam ser conhecidos. Deus mandando pra gente se consertar com a pessoa. Uma vez que podemos conversar, não perdoe aquele dia. Exato. O bom é fazer isso antes, né? Mas se ela foi até ali, né? De cara a cara, meu Deus, é agora então. Vamos ver, vamos ter que resolver a situação agora. O bom é que não houvesse a situação, né? Mas o senhor colocou, não tem, né? Eu estou falando da situação, mas o bom é que não tem. Né? Sim, exato. Oi. Diga. Pastor Eliette me pregou aqui acho que foi na sexta e no domingo. Não, acho que foi no Dia das Mulheres, eu acho que ela contou aquilo, não foi naquele. Tá, Aí eu lembrei agora, né? Uma vizinha, né? Uma vizinha dela, pastor. Elas tiveram uma briga e elas eram de mal a pouco, sem misericórdia. E ela pastoreando. Olha. Teve um evento na igreja e ela falou assim, tinha que convidar. E disseram que disse assim, não vou convidar aquela irmã. Mas convidaram ela não foi. Chegou lá e se encontraram cara a cara. E quem era que estava pregando? A pastora Eliette. Olha só. Ela deu o testemunho dela aqui. Ela teve que acertar as contas naquele dia, pastor. Uhum. Aí eu fico pensando, quanto tempo foi? Anos isso? Isso foi anos. E elas eram vizinhas. Vamos lá pegar um texto bíblico para a gente fazer uma análise sobre essa situação. Imagine aí que foi uns 5 anos. Vamos imaginar, uns 5 anos. Aí toda vez que ela vai orar, pregar, aconselhar, evangelizar, jejuar, cantar, fazer o que for para Deus. Nesses 5 anos, nessa situação. Ceiar. Imagine, vocês acham que esse período Deus aprovou toda a adoração, todo o serviço dela? Será que não foram 5 anos de atividade religiosa onde não chegou ao coração de Deus tudo o que ela fez? Porque se nós pegamos o texto que Jesus, lá em Mateus capítulo 5, verso 23 e verso 24, diz o seguinte: quando fores ofereceres a Deus alguma oferta, e aí te lembrares que o teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa a tua oferta e vai lá reconciliar-te com o teu irmão. Por que Jesus disse isso? Porque Deus não legitima, Deus não recebe, Deus não aprova, não chega ao coração de Deus nada que a gente faça, se houver essa situação. Olha, mano, que não é brincadeira. Então eu posso estar ensinando vocês, eu posso aqui pregar, levar pessoas a Cristo, e posso adorar em língua estranha e orar e aquela coisa toda, mas Deus não está me aprovando. Então tudo que eu estou fazendo, Deus não está recebendo, porque há essa situação. Quantas pessoas vivem a vida assim? É um cunhado, é uma sogra, é um vizinho, né? É algum irmão na igreja, então lá tomando ceia, então lá servindo a Deus, achando que está tudo certo. Então olha só, mano, não é só questão da boa reputação, a questão é da nossa comunhão com Deus. E ela é uma pastora, né? Mais grave ainda, né? É mais grave ainda. Ela falou que quando ela viu a irmã, que ela achou que não ia, ela até tinha, assim, fez um propósito de levar 150 mulheres nesse evento da igreja. Mas ela não convidou. Aí, não, ela pediu para uma outra, né, pode chamar, ela pegou os convites, falou, chama que ela não vai, muitos anos que a gente A irmã foi e sentou bem na frente. Olha aí. E aí ela falou assim, ela lá em cima, ela falou assim, olha irmã, que bom que você veio, quando acabar o curso, não vai embora. A irmã falou, eu não vou. Eu vou conversar com você. Que coisa boa. Eu não vou. E ela queria levar 150 mulheres e Deus queria levar só uma mulher para ela. E Deus queria levar essa mulher, essa pastora, a ele. Para ela ser a vizinha dela. Então
questão não é só a boa reputação em si, socialmente falando, né? O testemunho, claro que isso é o que a gente está discutindo, mas é a nossa comunhão com Deus. Isso que é o mais importante, amor. Então o que a gente faz ou deixa de fazer, na verdade, não diz prioritariamente às pessoas, aos nossos irmãos. Primeiramente é a Deus. Então quando a gente serve ou faz o que faz, a gente está fazendo a Deus primeiramente. A gente faz por via de alguém, mas é sempre para Deus aquilo. E a gente não consegue fazer nada diretamente a Deus se não for por via de uma pessoa, né? Que acho que a gente já até mencionou lá, o Mateus capítulo de número 25, verso 31 ao 46, onde Jesus ele fala dessa situação. Quando vocês serviram lá quem estava doente, quem estava com fome, quem estava com sede, quem estava enfermo, quem estava na prisão, vocês me serviram. Ah, Senhor, quando que a gente te viu nessa situação e não fizemos? Quando vocês viram um pequenino desse e não serviram, vocês não serviram a mim. E quando vocês serviram essa pessoa, vocês serviram a mim. Então, só para a gente entender, amado, nós servimos a Deus quando servimos as pessoas. E não tem como servir a Deus sem servir as pessoas. É impossível, biblicamente. Então a gente precisa ter isso em mente. Então a questão, além dessa questão nossa aqui, né? Relacional, social, a gente está falando que a gente primeiro está fazendo isso em relação a Deus. O versículo que diz assim, servir aos joelhos, servir aos... Mateus, capítulo 25, isso. Do 31 ao 46, o texto completão. Mateus 25, verso 31 ao 46, né? Onde Jesus ele coloca o serviço a ele que passa pelo serviço às pessoas, todas as pessoas. Não é só os irmãos, os crentes, inclusive. Não é só aqueles que a gente gosta e acha que merece. Não é só aqueles que a gente tem afinidade. São todas as pessoas. Todas as pessoas. Nós não fazemos distinção de pessoas, acepção de pessoas. Aí nós servimos todas as pessoas. De diferentes formas, mas servimos. Né? Então a gente precisa entender isso. Essa boa reputação... Ele não tem problema, mas só que minha sogra ficou chateada e tal, né? Com a gente também. A gente não tinha nada a ver. Aí eu peguei e vim embora, a gente estava até ajudando eles lá na construção, lá reformando a casa. Aí eu falei, minha esposa, vou embora. Eu juntei minhas coisas e vim embora. Fiquei chateada, né? Eu tinha ficado 6 meses lá reformando a casa. Aí vim embora. Só que eu vim embora, eu fiquei assim. Aquilo ficou me incomodando. Eu dormia de novo, o Espírito Santo falava assim, não, você tem que ir lá. Você tem que ir lá, você conversar para ver, entendeu? Você tem que ir lá explicar. Aí eu peguei e falei para o Jonas, a gente precisa ir lá. Eu tenho que ir lá. Aí nós saímos daqui no domingo de lá, de gado, que é longe, tá? É muito longe. Tem que falar de palavra cheia. Aí eu falei, não, olha só, eu cheguei lá, entendeu? Mandei ela, mas eu gostou de sentar e falei, não, você também vai pedir perdão. Falou eu pedi perdão a ela. Sim. Eu falei, eu sei que eu não fiz nada para poder ser senhora, eu não fiz nada, de repente, não sei como é que está o coração da senhora. Eu vim pedir perdão. Se eu vim de senhora com uma coisa, eu quero que a senhora me perdoe. Em nome de Jesus, a senhora me perdoe. Pronto, eu quero para cá, Exato. eu de peso do meu coração, mas eu fui lá pedir perdão a ela. Exato. É bom, entendeu? Então é isso, amadas. A gente E mesmo que precisa... ela não te perdoe, mas tu ficou também Sim, mas eu fui, fez a sua Exato. parte. Aí eu conversei com o pastor, conversei com a missionária, ela falou, não, o senhor fez a sua parte. Exato. Então é isso que a gente precisa se preocupar, né? Com essa boa reputação. A palavra reputação dá-nos a entender que teria de ser indivíduos testados, né? Ou segundo o sentido original entende aqui, que eles tivessem tido dado testemunho, bom testemunho, claro, né? As outras pessoas precisam nos conhecer, né? Nos nossos negócios, no nosso caráter passado, testificando favoravelmente acerca de nós, tá? Então é isso, né? Reputação define como ato ou efeito de reputar, fama, renome, conceito que uma pessoa é tida, bom ou mau nome, né? Então é isso. Cheio do Espírito Santo, tá? Aqueles diáconos, pois, deveriam ter sido participantes da experiência, né?
de ser cheio do Espírito Santo. Agora, cheio do Espírito Santo aqui, amadas, eu não vou me limitar a essa questão pentecostal que acha que é falar línguas, essa coisa toda. Ser cheia do Espírito Santo aqui, penso que tem que ir para além disso. Também pode ser isso, mas para além disso, né? Ser cheia do Espírito Santo, a necessidade de sermos cheios do Espírito Santo para servirmos neste ministério é o que Paulo diz em Gálatas capítulo 5, verso 22, tá? Ele diz lá, o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, bondade, benignidade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. E mais um aqui que eu estou esquecendo. São 9, pulei. Enfim, se vocês puderem me ajudar aí, para a gente ver o completo, são 9 aspectos do fruto, né? Fala do caráter. Isso é ser cheio do Espírito Santo de uma forma inequívoca, porque é o caráter de Cristo sendo formado em nós, tá? Gálatas 5, 22. Então, amor, gozo e paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, domínio próprio, mansidão, né? Temperança. Agora acho que foi os 9, tá? Então, essas são as virtudes. Isso, temperança, né? Pessoa temperada, equilibrada, né? Não é aquele 8 e 80 não, tá? Não é que tá hoje um ânimo enorme e amanhã tá, né, juriado com todo mundo. Aonde? Qual? Pode ler, amada. Quer ler? Não, porque o meu minha versão fala. Vamos lá. Amor, alegria, paciência, delicadeza, fidelidade, humildade e domínio próprio. Isso. É interessante aí, né? Ao invés de benignidade está delicadeza. Olha que coisa interessante. Delicadeza, benignidade. Porque existe a bondade no texto aí e a benignidade. Parece que são coisas iguais. Benignidade e bondade não é a mesma coisa? Não. Bondade é a qualidade de ser bom. Benignidade é como eu exerço essa bondade. Tem gente que vai realizar uma bondade de uma forma bruta. Então assim, eu fico imaginando, às vezes alguns homens, alguns esposos, eles vão dar um presente de uma forma tão bruta para a mulher. Mas gaúcha eu ia passar sempre um creme no meu ex, né? Aí eu fazia assim, ó. Aí, meu Deus, mas que delicadeza! Mas é que os gaúchos lá não são mais assim, a gente não é muito delicado. Não, assim, não. Até pra falar, assim, a gente é meio faca na bota, sabe? Minha nossa. E aí, claro, aprendi já bastante, assim, a dominar a minha língua, mas a minha tia também, eu tenho uma tia também que é gaúcha, e sempre tem uma pontinha de grosseria, sabe? Porque então. nós somos, assim, aí já é da... Cultura, é cultura. Mas é bom que se identifique isso e vá se trabalhando nisso, né? Estou trabalhando. Por mais que Peço desculpa, depois que eu sou grossa, eu vou lá e é o meu jeito de falar, entendeu? Mas tô melhorando. Porque, por exemplo, alguns falam, eu sou nordestino, tem sangue quente. Amados, o evangelho, vou usar uma palavra aqui que é mais refinada, é supracultural. O evangelho está acima das culturas. Então o evangelho nós precisamos que o evangelho na nossa vida faça efeito a ponto de desconstruir o que precisa ser construído naquilo que foi construído a partir da criação dos nossos pais, da região onde a gente viveu, a forma em que a gente foi ensinado. O evangelho diz respeito à reeducação das pessoas. Amada, pode fazer uma gentileza? A água ela tá morna. Eu vi isso ontem a gente que tem que se adaptar ao evangelho. Tome cuidado porque está emendado aqui, ó. O evangelho não precisa se adaptar a nós, que já a palavra até muda de forma sempre melhor. Eu ouvi uma ministração de ontem. Vou lhe filmar aqui, ó. Que a gente que tem que nós que temos que se adaptar ao evangelho, né? Ao bom evangelho. Exato. Então assim, amados, isso aqui vai ficar uma bagunça a filmagem, tudo tremida. Mas o que acontece? É isso que a gente precisa identificar, né? Naquilo que nós fomos ensinados pelos nossos pais, pelo nosso convívio cultural. A gente, de repente, a própria igreja, de alguma maneira, né? Amada, obrigado, viu? Te abençoe. Obrigado, irmã. De alguma maneira, a própria igreja, de repente, ela foi nos ensinando algumas coisas, alguns comportamentos,
né, sei lá, de uma tradição religiosa lá e tal, que a gente precisa ressignificar isso. A gente precisa, sabe, nós temos que ter a capacidade em Deus de estar fazendo uma autoanálise, de a gente estar fazendo essa, a gente chama de reflexão introspectiva, olhando para nós. E fala, não, isso aqui eu preciso melhorar, isso aqui precisa ser transformado. Ah, eu sempre fui assim. Ah, é o meu jeito. Ah, quem quiser assim. Não, amados, não é assim que a gente vê, né, as coisas. A gente sempre vai ter essa perspectiva. Qual é a vontade de Deus? Vou falar algo que não sei se eu já falei aqui, né? Alguns irmãos capixabas ficam ofendidos, mas a gente precisa trabalhar isso. Por mais seja cultural e é uma marca mesmo, assim, da maioria, né, dos capixabas, tem algumas exceções, mas é cultural isso aqui. São poucos receptivos, são poucos acolhedores. Chega quase, na minha opinião, tá? Chegam à beira da má educação, onde às vezes não cumprimenta. Mas né? a maioria reclama disso. Exato, quem vem de fora, não sei, as irmãs aqui são capixabas, não sei aqui não é mineiro, pronto. Então, ó, esse lado aqui eu já sei, aqui vocês são capixabas? São. Tá, então não sei se vocês percebem isso. Eu não estou falando nem na vida de vocês, né? Porque às vezes a pessoa não percebe porque é o meio dela, é a vida dela. É normal, a gente vive assim e assim acabou. Mas quem vem de fora, ó, mineiro, meu Deus do céu, tão acolhedor, tão receptivo, sempre vai ter um cafezinho, um pão de queijo pronto lá, né? Gaúcho também, tão comunicativo, expansivo, isso. Eu que venho também de São Paulo, né? Quem vem da Bahia, do Rio de Janeiro, né? Que são esse povo mais caloroso, a gente percebe quando chega no estado aqui, essa frieza, essa indiferença, sabe? Esse negócio assim de que não se quer se aproximar muito. Então isso é cultural aqui. E eu não falo para ofender ninguém, eu falo que isso aqui precisa ser retrabalhado na ótica do Evangelho. Cada um por si, né? Exato, então assim, nós como igreja, inseridos na cultura capixaba, nós precisamos identificar aquilo que não corresponde aos valores do Evangelho e retrabalhar isso. Porque se a gente é reflexo da nossa cultura, nós possivelmente vamos estar refletindo aquilo que não é natureza de Deus, aquilo que não é vontade de Deus. Então a gente precisa fazer essa leitura, isso não é fácil. É preciso alguém de fora vir e falar isso, muitas vezes, né? É preciso que o Espírito Santo de fato traga, sabe, o nosso entendimento que a forma que a gente vive talvez não seja melhor. Isso é para a vida toda, amadas. A gente precisa fazer isso, né? Então, a gente só pegou um aspecto do ser cheio do Espírito, que é a questão da delicadeza. Poderíamos pegar a alegria, a paz, o amor, a temperança, a mansidão, né? Então, tudo isso precisa fazer parte da nossa vida. Falando, André, nossa, mas os diáconos precisam? Não, né? Todo discípulo de Jesus. Agora, como nós estamos mais em evidência, então a gente ainda é mais... porque assim, amado, por exemplo, mencionaram lá a pastora, né? Só a pastora precisava fazer isso? Não, todo discípulo de Cristo precisaria ter um bom relacionamento. Mas quando por exemplo, no pastor, é mais grave isso. É mais danoso isso. É mais hipócrita isso. E eles são muito pesados, né? Olhar assim, o pecado no obreiro, olha só, o pecado no obreiro, ele é mais danoso, ele é mais hipócrita e ele é mais grave. Por quê? Vou pegar até em outra sequência. Ele é mais grave porque quando nós pecamos a partir de um maior conhecimento. Então a gravidade é maior daquilo, né? Então é por isso que quando o pastor peca é diferente do quando o membro peca. Nesse sentido aqui, por exemplo, porque ele deveria, pelo conhecimento, pelo entendimento, pela função que ele exerce, ele deveria não pecar naquilo. Mas quando peca, é mais grave do que o outro, porque não tem as mesmas exigências, os mesmos recursos, o mesmo destaque. Então é mais grave, é mais danoso, porque ao invés de o pecado chegar nele e ser retrabalhado para abençoar as pessoas, através dele vai causando mais danos. Então é mais danoso do que o outro, porque ele tem mais influência, porque ele tem mais recurso e não usou isso. É mais hipócrita, porque enquanto nós reprovamos, ensinamos, exortamos, nós estamos praticando. Então olha só como é muito mais pesado, né, para obreiros, e aí sem distinção. É por isso que para nós muitas vezes, amados, a carga, né, a partir do cargo
Porque as pessoas querem um cargo, mas não sabem a carga que esse cargo traz. Né? Então, assim, você tem lá vamos dizer assim, eu nem vou usar a palavra benefício, eu não estou achando benefício até agora, mas você, às vezes a gente vê somente essa questão do destaque mesmo, né? Que é um privilégio, a palavra é essa que eu estou tentando achar aqui. A gente vê o privilégio de ser pensado por Deus, dentre os servos de Deus, né? As primeiras conversas que a gente teve, para servir o povo de Deus. Isso é um privilégio. Só que tem, além do privilégio, nós temos também essa exigência do padrão ISO 9000 do céu, né? A gente tem essa questão de que quando a gente faz o que faz, que as outras pessoas muitas vezes também faz, tem um peso maior, uma gravidade maior, uma repercussão maior. Uma coisa é um irmão, entre aspas, comum, sei lá, se desentender com um irmão aí, outra coisa é um diácono fazer isso. Né? Então lá dois irmãos de repente lá, sei lá, discutiram alguma coisa, um bateu no outro, derrubou o lanche do outro da cantina, enfim, né, sei lá, de repente tomou a vaga do outro no estacionamento, enfim. Tudo bem, resolveu e vida que segue. Agora vai um diácono exercendo a diaconia lá, de repente se desentender com alguém lá que ele deveria, né? Imagina a repercussão que isso não vai ter. Então, só para a gente entender, amadas, como que é o negócio. Participar de mais uma aula um dos nossos cursos, Seminário de Teologia, Vida Cristã, Palavra da Vida. Espero que tenha te abençoado, não só alargado o seu conhecimento teológico, mas que tenha também atingido o teu coração para que você possa, a cada dia mais, reproduzir a vida de Deus nas suas relações cotidianas. Se você ainda não é aluno oficial de um dos nossos cursos, se inscreva aqui no contato que vai aparecer do WhatsApp. Também nos siga nas redes sociais, se inscreva no nosso canal, compartilhe à vontade e Deus